O ex-ministro do Trabalho, Emprego e Previdência, Miguel Rosseto, que comandou a pasta no governo Dilma Rousseff, afirma nesta entrevista ao Questão de Base que não existe rombo na Previdência. Ele também afirma que as mudanças que pretendia fazer na área eram muito diferentes das propostas atualmente, mais centradas no aumento da arrecadação do que no corte de direitos de trabalhadores. Rosseto, você esteve lá, né? Você tinha contato diário com esses números, tinha a responsabilidade de governo de cuidar dessa gestão. E a minha primeira pergunta é a seguinte: existe esse tal rombo da Previdência? Não, não existe o rombo anunciado por este governo. E eu vou aproveitar para ser muito objetivo aqui. Só existe uma forma honesta e legal de nós calcularmos e entendermos a relação das despesas previdenciárias, com a saúde pública, com a assistência social e com o seguro-desemprego, com as receitas previstas para financiar estes gastos e investimentos. E a única forma de fazer isso é olhar a Constituição Federal, porque os constituintes, lá em 88, quando asseguraram estes direitos, a Previdência, a saúde pública gratuita, a assistência social e o seguro-desemprego, eles estabeleceram a coluna de como seriam financiados esses direitos e criaram impostos e contribuições para que a sociedade, quando compra um produto, um serviço, ela paga e financia, portanto, estes direitos. A COFINS, a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, o PIS, as loterias, a contribuição do empregado de 8% a 11%, a cota patronal de 20% sobre a folha de pagamentos, tudo isso foi estabelecido na Constituição. E quando nós somamos o que gastamos com a Previdência, com a saúde, com a assistência, com o seguro-desemprego, com o que é arrecadado diretamente ou pela sociedade, o resultado é positivo. Em 2015, nós tivemos um resultado de 11 bilhões de reais positivo nessa conta. Foram arrecadados algo em torno de 695 bilhões de reais e foram gastos algo em torno de 684 bilhões de reais. Portanto, a forma correta, honesta, de olharmos a receita e a despesa nos mostra que não. Por que é que o governo, de uma forma desonesta, fala em déficit? O governo faz um truque contábil. O governo isola a Previdência Social do conceito de seguridade social, que está escrito na Constituição, e diz, na Previdência Social, no INSS, diz que ele só para efeitos de cálculo, ele só captura as receitas diretas previdenciárias. O que são as contribuições previdenciárias diretas? Aquela que o trabalhador contribui de 8 a 11 e a cota patronal. E não coloca neste cálculo das receitas todo aquele recurso previsto na Constituição que a sociedade recolhe através de impostos. E, portanto, é uma forma desonesta. A Previdência Social, ela exige um permanente cuidado. Ela é muito grande, é um dos maiores patrimônios do povo brasileiro. São 33 milhões, Vitor, de brasileiros e brasileiras que mensalmente recebem um benefício previdenciário, de um aposentado a uma pensionista, a um cidadão que sofreu um acidente do trabalho, adoeceu, ao salário maternidade. Mas era assim também que o senhor já via essa questão enquanto estava no Ministério? Ou está dizendo isso agora porque é da oposição? Não, nós vimos e trabalhávamos com muita atenção, e eu vou chegar. Por que nós queremos o Fórum, inclusive? Eu liderei o Fórum Nacional de Previdência e Trabalho e Emprego, a partir de uma orientação da presidenta Dilma. Eu quero dizer que é um sistema muito grande. Porque a presidenta também falava numa necessidade de se fazer algo. Exatamente, eu vou chegar Mas não nisso. Era essa reforma, então? Não, vou chegar. Por que nós queríamos? Mas só para fechar o raciocínio. Então, ele é um sistema muito grande, a gente vai voltar a falar. Mas são 33 milhões de brasileiros e brasileiras que mensalmente são acolhidos pela Previdência Social. São mais de 120 milhões de brasileiros que no seu núcleo familiar dependem disso. Mexer nisso exige muito cuidado e muita atenção. Por que eu quero chamar atenção aqui? Por que nós tomamos iniciativas importantes? Porque o que está acontecendo neste momento e naquele momento
Não há um desequilíbrio nas despesas previdenciárias. O que está acontecendo é uma queda na arrecadação, na receita previdenciária, e este desequilíbrio é determinado não pelo aumento de direitos, mas pela queda provocada pela recessão e pelo desemprego. E subsidiariamente também pela sonegação, que é grave, e a gente vai falar, nós estamos atacando. Nós criamos um fórum nacional para discutirmos com as centrais sindicais, com a representação empresarial, com os aposentados, com a sociedade, num amplo espaço democrático, aberto, sereno, de diálogo, com a profundidade e com o tempo necessário. Coisa completamente diferente do que esse governo fez, que na calada da noite baixa uma reforma, que não é uma reforma previdenciária, é um ajuste fiscal, ataca, corta os direitos dos trabalhadores, das mulheres, trabalhadoras urbanas, rurais, professoras, e praticamente inviabiliza o direito previdenciário. Isso não tem nada a ver com o que gostaríamos de fazer e com a forma que fizemos, democrática, transparente, debatida e procurando melhorar o sistema previdenciário brasileiro. É uma responsabilidade dos governos municipais, estaduais e federais garantir sustentabilidade dos regimes previdenciários, do ponto de vista financeiro e do ponto de vista da qualidade dos direitos. Por isso que o tema central, e nós vamos debater aqui, eu tenho debatido no Brasil inteiro, neste momento, o que ataca a Previdência não são os direitos do povo. O que ataca a Previdência é a recessão, o desemprego, são quase 3 milhões de postos de trabalho liquidados ao longo dos últimos 2 anos. E o que financia a Previdência é a massa salarial, é o emprego, é o salário, é a atividade econômica que contribui para a Previdência. Aqui está o problema. E tenho participado em vários debates com parlamentares, senadores, deputados, e tenho dito, erra o alvo aqueles que estão enxergando nos direitos do povo o problema da Previdência. O problema da Previdência está do outro lado. É exatamente desemprego na queda, e sonegação? E a queda da arrecadação Queda por conta da recessão. O país vai para o 2º ano de recessão, são 8 pontos percentuais. E a recessão econômica, ela produz uma queda de todos os tributos. Todos os tributos. Bate na Previdência como bate em outros tributos. Ali está o problema. O país precisa voltar a crescer. O país precisa voltar a gerar emprego de qualidade. O país precisa gerar investimentos. É isto que vai resolver o problema da Previdência, preservando os direitos fundamentais e, ao mesmo tempo, garantindo outros investimentos para o nosso país. E essa reforma atual, como do jeito que está sendo proposta, resolve ao menos a questão de caixa? A questão do suposto No curto prazo, rombo? não. Nada, esse é o problema. Não resolve. Ou seja, não resolve, cria no curto prazo, um déficit social enorme. Enorme, cria uma insegurança enorme, desorganiza a vida das pessoas. Toda a agenda... Mas por que não resolve? Porque são reformas de impacto de médio prazo. Elas não vão ter impacto direto, o que já está contratado, os aposentados que já estão aí. O que eles querem, e nós vamos debater, o que eles querem mesmo, se aprovar esta agenda que está aí, é desvincular o piso previdenciário do salário mínimo. É isso que eles querem. Eles querem desvincular o benefício previdenciário que os aposentados já estão recebendo, ou seja, o salário dos aposentados, das pensionistas, que hoje é garantido constitucionalmente pelo salário mínimo, e é isso que tem melhorado a renda do aposentado, porque quando aumenta o salário mínimo é real, quando cresce o salário mínimo, e nos governos Lula e Dilma, ele subiu 77% acima da inflação, portanto ele melhorou o poder de compra do salário mínimo, ele garante que todos os aposentados tenham no piso, quem ganha salário mínimo, que é 70% dos aposentados têm salário mínimo do campo e da cidade, tem esse aumento. O que eles querem, caso consigam aprovar essa reforma, o próximo movimento deles, como não vai resolver, vai ser mais uma vez fazer um terrorismo irresponsável e mentiroso para desvincular o salário do aposentado de hoje do salário mínimo. Como eles fizeram, estão tentando fazer de forma cruel com o BPC. O que é o BPC? É o benefício de prestação continuada. É um programa de assistência social para as famílias mais pobres, entre os mais pobres, aquelas famílias de idosos, de 65 anos, que têm uma renda per capita menor que 1/4 do salário mínimo por pessoa. E as famílias de brasileiros mais pobres, que têm pessoas com deficiência. Hoje, a Constituição garante para essas famílias um salário mínimo mensal. São quase 4 milhões de famílias beneficiárias, que é uma solidariedade básica para os mais pobres e aqueles que têm maior dificuldade, especialmente pessoas com deficiência. O que esses caras estão propondo, que é criminoso, é desvincular o salário mínimo desta solidariedade, ou seja, o BPC, essas famílias
mais pobres, dentre as mais pobres, não terão mais garantido um salário mínimo como apoio ao mínimo de qualidade de vida para essas famílias. E estão aumentando de 65 anos para 70 anos. Portanto, será uma ajuda. Não acho que é menor quando se fala que daquilo que é um direito hoje, de um salário mínimo, eles vão transformar isso numa esmola eventual, desrespeitosa para cidadãos, homens e mulheres do nosso país. Por isso que nós temos que combater essa reforma. Essa reforma é contra o Brasil, é contra quem trabalha, desvaloriza o trabalho, desvaloriza quem produziu a riqueza desse país e condena a miséria, a exclusão, a indigência E milhões de brasileiros. reduz os postos de trabalho? Ela vai ter um efeito indireto muito importante no mercado de trabalho. Para pior, se hoje nós já temos um desemprego de 13%, 14%, nós estamos falando em 12, 13 milhões de brasileiros que não encontram emprego, na medida em que ela retarda, e o que ela busca fazer é isso, é retardar o tempo de aposentadoria, impedir a aposentadoria. Ora, esses que hoje se aposentam vão continuar no mercado de trabalho e vão disputar com essa juventude que está chegando. Nós teremos, portanto, um aumento de oferta de trabalho no mercado de trabalho, piorando a condição salarial. Portanto, é uma reforma que, no conjunto, ela é muito ruim. Ela, em relação aos efeitos do mercado de trabalho, no momento em que o governo, via terceirização, via precarização dos contratos de trabalho, reduz a qualidade de trabalho, precariza as condições de trabalho. Por isso que, quando nós olhamos a reforma trabalhista, que vai nesse sentido, diminuir salário, precarizar contratos de trabalho, estimular o contrato flexível, o contrato provisório, o contrato temporário, desvalorizar os contratos mais duradouros. Por outro lado, na reforma da Previdência, eles pedem 49 anos de contrato de trabalho para garantir um salário integral da aposentadoria. 49 anos de trabalho com carteira assinada, com contribuição previdenciária, faz com que esse trabalhador ou essa trabalhadora vai se aposentar com 70 anos. Ele vai lutar para se aposentar com o menor salário possível, maior e melhor salário possível, vai ficar mais tempo no mercado de trabalho e vai se aposentar. Eu vou só dar um exemplo e eu encerro. Se a gente pegar professora hoje a Constituinte assegura para as professoras, homens e mulheres, que estão dentro da sala de aula, 25 anos dentro da sala de aula, se aposentam. Se eu acabo com isso e eu digo que ela só vai se aposentar com salário integral aos 49 anos de atividade, e se uma professora ou um professor conclui a sua formação com 22, 23 anos, ela vai sair da sala de aula com 72 anos de trabalho. Se fizer isto, se eles fizerem isso, esse ataque às professoras, aos professores, é um ataque à educação. Eles vão esvaziar a escola brasileira dos melhores professores, que vão buscar outra atividade profissional, o que é um crime contra os profissionais da educação e contra a educação no nosso país. Esses parâmetros estabelecidos nessa proposta, 49 anos de contribuição, 65 anos de idade mínima, eles parecem tão elevados e tão distantes do que se pratica atualmente, que às vezes, e o senhor que foi sindicalista deve entender bem o que eu vou dizer, que às vezes parece até aquele tipo de proposta que você coloca muito lá em cima, no estágio inicial, para poder reduzir um pouco e viabilizar a aprovação, não é? Mas, no entanto, é a proposta que está ficando e é a proposta que é o risco, ou seja, é essa mesmo. Eu vou te responder também como dirigente sindical e governei Estado, fui vice-governador do Rio Grande do Sul, etc. Para aquele que nos acompanha. Na vida é assim. Às vezes, quando a gente vai comprar um carro, alugar uma casa, né? Enfim, negociar qualquer coisa, existe a expressão sair da mesa. Existem propostas que a gente senta na mesa e negocia. Existem propostas que a gente não senta para negociar. Existem propostas que, quando a gente conhece, a gente sai da mesa. Esta é uma proposta que nós temos que sair da mesa, porque as bases são tão ruins que ela é absolutamente inegociável. Acabar com a aposentadoria por tempo de trabalho ou tempo de contribuição. Por que outros países têm como critério só a idade? No Brasil também é a idade, de 65 anos. Mas o que nós temos aqui é o direito à aposentadoria a partir do tempo de contribuição. Por que o Brasil é assim e alguns outros países? E por que nos países de maior desenvolvimento é só a idade? Por quê? Porque lá tu tem um mercado de trabalho mais homogêneo.
Quer dizer, grande parte, a imensa maioria da sua juventude conclui o seu processo educacional, a sua escolarização e entra no mercado de trabalho a partir dos 24, 25 ou 26 anos. Portanto, é um ponto de chegada comum para uma sociedade que tem um ponto de entrada comum. Aqui não. Aqui, a maioria da juventude, os mais pobres especialmente, começa a trabalhar mais cedo, com carteira assinada aos 16, que é o que a legislação brasileira permite. No campo, começa muito antes. Ora, é absolutamente injusto quem começou a trabalhar mais cedo, abriu mão da sua juventude, abriu mão, muitas vezes, da sua escolarização, trabalhou, produziu a riqueza do país, é esse que vai ter que trabalhar mais tempo e contribuir mais para o regime previdenciário. E são exatamente essas pessoas que, porque trabalham em condições piores, as que morrem mais cedo. É absolutamente injusto, e eu diria inegociável, acabar com o direito à aposentadoria por tempo de trabalho, por conta das condições do mercado brasileiro. Equiparar mulher e homem é inaceitável, porque as condições verdadeiras são distintas. As mulheres, por conta da maternidade, por conta da amamentação, por conta do trabalho que a sociedade transfere para as mulheres, o trabalho de casa, o cuidado com os filhos, com os idosos, com os doentes, as mulheres têm mais dificuldade de preservarem essa relação de trabalho no mercado de trabalho. Portanto, nós temos que preservar essa condição de desigualdade. Unificar campo e rural. Aposentadoria, o trabalho rural é um trabalho absolutamente precoce. As pessoas que moram e trabalham no campo começam a trabalhar quando caminham, quando tem condição física de trabalhar, abrir uma porteira, pegar um balde. E lá não tem sábado e domingo, e lá não tem renda garantida, um salário garantido. Começam a trabalhar muito mais cedo e trabalham numa condição de penosidade muito maior. É trabalho a partir da natureza. Não tem sábado, não tem domingo, não tem chuva, não tem sol. Portanto, é um trabalho extremamente desgastante. Por isso que os constituintes reconheceram essa diferença lá em 88 e também fiz referência ao caso das profissões. Portanto, tem que ser derrotada essa proposta. E, por outro lado, a crueldade aumenta ou ela é desdobrada se, por um lado, impedem que um trabalhador, homem ou mulher, se aposentem, por outro lado, reduz o salário da aposentadoria. Hoje, para efeitos de média de salário de aposentadoria, a legislação pega 80% das melhores contribuições durante o teu tempo de contribuição, descarta 20%. Agora não. Agora eles vão pegar 100% da tua contribuição, portanto vai reduzir esta média e exigem 49 anos para ter o salário integral. Hoje é 25. Portanto, não só dificultam a tua aposentadoria, aumentam a tua exposição ao trabalho, destroem as condições, desconhecem as condições reais do trabalho e, por outro lado, reduzem o salário do aposentado médio, exigindo mais trabalho. Ou seja, exigindo que as pessoas idosas disputem o mais tempo possível, o maior tempo possível trabalhando. O resultado vai ser que nós teremos, caso isso aprove, eu tenho certeza que por conta das mobilizações não vai aprovar, nós teremos uma parcela imensa isso que dos eu ia idosos, perguntar. da juventude. O senhor percebe que há uma possibilidade de reação? Total. Porque a Previdência é um assunto complexo, né? Nem sempre é difícil você tratar isso de forma muito clara. A percepção, né, depois de que houve a deposição da presidenta e depois de que se aprova uma proposta como essa na questão da terceirização, há uma certa apatia, né? Você tem movimentos sindicais organizados que organizam protestos e tal, mas a população, em termos massivos, né, parece que ainda não acordou para isso. Minha experiência é que tanto mais nós conseguimos ampliar o debate, ampliar a informação, o governo joga de uma forma desonesta e usa grande parte dos meios de comunicação para desinformar a sociedade. Na medida em que essa sociedade vem sendo informada corretamente, vem conhecendo essa proposta, vem avaliando essa proposta, o crescimento da rejeição é impressionante. Eu tenho viajado o Brasil inteiro, tenho participado de palestras, painéis, debates, junto com outros companheiros, e é impressionante, na medida que as pessoas conhecem, cresce a rejeição. Eu estou absolutamente seguro, amanhã será um dia importante, muito importante, dia de grandes mobilizações, como ocorreram no 15 de março e também no 8 de março. Amanhã será um dia nacional de combate a esta proposta e defesa do direito da Previdência e do direito do trabalho no país.
combatendo esta proposta que acaba com a Previdência, combatendo o fim da CLT, do 13º, das férias, da carteira assinada, do trabalho, do contrato permanente de trabalho. Penso que será um dia muito importante, de grandes manifestações e de uma forma crescente. Eu acho que a sociedade brasileira, na medida que ela conhece, ela se conscientiza e cria, se transforma em multidão. Multidão em defesa dos seus direitos, em defesa da dignidade do nosso povo. Nós estamos criando as condições de derrotar esta proposta e derrotar toda uma agenda inaceitável, destruidora de direitos do povo, que desvaloriza quem trabalha. Infelizmente, nós vivemos uma agenda destruidora de direitos, destruidora da economia nacional, destruidora do país, que começa em retirando a Petrobras do pré-sal, termina, se é possível terminar, querendo vender as terras do Brasil para os estrangeiros e destruindo os direitos de quem trabalha. A população compreende e vai destruir esta agenda, derrotar esta agenda e reabrir um outro ciclo no nosso país, que é tudo que nós queremos. Um ciclo democrático, um outro projeto para o país, recuperar um projeto de desenvolvimento com integração, com felicidade para o povo brasileiro. Tá certo. Obrigado, ministro. Muito obrigado. Ótimo. Viu? Obrigado. Um abraço.